Bom dia, querido amigo, querida amiga da cidade. Que prazer, que alegria poder estar aqui de volta. Hoje, uma segunda-feira, hoje o primeiro dia do mês de agosto. Já estamos entrando no mês 8 do ano, né? Mas felizes porque Deus nos dá vida, nos dá saúde e nos dá condições de levantar pela manhã animados, fortalecidos, encorajados a enfrentar mais um dia e muito abençoados pela palavra de Deus. Quero convidá-lo a refletir nesta manhã num texto que está lá no livro dos Salmos, o Salmo 128. E diz assim o texto: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Eu estava meditando nesse texto, neste salmo, lindo salmo chamado Salmo da Família, e fiz uma pergunta: por que o salmista diz que o homem é feliz? Por que ele menciona que é feliz aquele que teme ao Senhor e que busca andar nos seus caminhos? É claro que tem que ser feliz uma pessoa que, quando trabalha, vê o fruto do seu trabalho. É claro que é feliz uma pessoa que se torna próspera, consegue conquistar e realizar os seus sonhos. É claro que é feliz um homem que tem uma esposa, a quem o salmista compara com uma videira. Para o povo judeu, a videira tem um simbolismo muito importante. A videira simboliza fertilidade, festividade, simboliza também alegria. Imagina, um homem que tem uma esposa na sua casa que lhe traz felicidade, que lhe traz alegria, que é fértil. Assim também são os filhos comparados ao fruto da oliveira ou a uma oliveira. A oliveira em si, para o povo judeu, representa longevidade e vitalidade. Imagine os filhos ao redor de uma mesa, com saúde, com vitalidade, os pais vendo seus filhos crescerem, aprendendo com a vida, aprendendo a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos também. A videira e a oliveira juntas representam um lar feliz, um lar aconchegante. E o texto fala de que o homem que teme ao Senhor ele também viverá muito, será feliz, abençoado, porque ele poderá contemplar a felicidade de seus filhos e também dos seus netos. É maravilhoso ter o Senhor como nosso bom pastor, que nos conduz diariamente rumo à prosperidade, com saúde, com trabalho, com o resultado do nosso trabalho. Querido que nos assiste nesta manhã, desejo do nosso coração, dos amigos da cidade, que você tenha um dia muito feliz, que você hoje desfrute da presença do Senhor na sua vida e que você se lembre que é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Eu volto daqui a pouquinho. Nós vamos nesse momento com a Eliette para uma entrevista, afinal de contas, 1º de agosto, início das aulas, e ela tem algumas informações para todos nós. Bom dia a todos vocês, eu estou aqui em um lugar muito lindo, muito aconchegante, muito inusitado. Estou sentada no chão mesmo, como vocês têm percebido. Eu adoro esses programas assim, mais atípicos, porque eu quero, através disso, estar passando uma mensagem para vocês, que é ser aquilo que eu sou, que é ser verdadeiro, que é ser real, porque nós, na nossa intimidade, nós temos esses momentos de rolar no chão, de andar descalço no gramado, e é isso, essa mensagem que eu quero deixar hoje para você, que nem sempre a gente tem que ficar mantendo a aparência e correspondendo a uma moratória social, que essa nos é imposta conforme vamos crescendo, e hoje nós vamos falar um pouquinho disso, porque nós vamos falar de criança, nós vamos falar de volta às aulas, e o momento aqui é na ludoteca.
na Biblioteca Municipal de Campo Mourão. E a minha convidada de hoje, a minha entrevistada de hoje é a Daniela Schude, psicopedagoga. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Daniela. Bom, Daniela, vamos assim falar um pouquinho de você, para todo mundo ter a oportunidade de te conhecer em casa, tá? Quais são as áreas que o pedagogo ele pode estar atuando? Bom, o pedagogo, ao contrário do que muitos pensam, ele pode atuar fora da escola, em diversas áreas do conhecimento. Tem o pedagogo empresarial, o pedagogo hospitalar, o pedagogo da área dentro da escola, mas da área administrativa ali da coordenação, orientação. Eu, por exemplo, fiz o meu estágio de pedagogos nas áreas afins no Termas de Jurema, no hotel, na área da recreação. Então, fora da escola, são diversas áreas, não só dentro da escola. Eu quero saber, eu falei agora há pouco que você era psicopedagoga, então a tua especialização, você já terminou? Não, Ainda não. Eu termino esse ano a especialização. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para todo mundo que está em casa, para saber o que mais abrange a psicopedagogia. No caso, eu sou formada em pedagoga e eu quero cursar psicopedagogia. O que muda no conhecimento e quando a gente fala de teoria aplicada, o que mudaria? A psicopedagogia, ela vem estudar a criança, a forma que ela aprende, como ela aprende, como ela leva esse conhecimento. E entender quais são as áreas da vida, não seria da vida, mas as áreas dela que pode bloquear essa aprendizagem também. Existe assim, um pensamento que eu tinha antes de eu entrar na psicopedagogia, e isso caiu por terra, do psicopedagogo dar aula. O psicopedagogo não vai dar aula. Ele não vai retomar conteúdos que foram defasados. E, pelo contrário, ele vai procurar a causa daquela situação. A criança, ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem na escola, isso é a ponta do iceberg, que nós costumamos falar. Mas por baixo existe a causa. O que está ocasionando isso? Pode ser uma situação afetiva, alguma coisa, algo cognitivo. E isso o psicopedagogo, juntamente com uma equipe, né, que não é só ele, juntamente com uma equipe pode detectar. Por exemplo, áreas cognitivas. Não cabe a nós fazermos esse, vamos dizer, diagnóstico, né? Isso cabe ao profissional da medicina que vai avaliar, o psicólogo, enfim. Mas é muito importante a atuação, a área da psicopedagogia para a educação, entender essa criança, ter esse olhar diferenciado para essa criança. Tem que ter essas observações, né? Cabe ao educador, aquele que está, a equipe pedagógica no geral, quando a gente fala de educador, tá olhando e observando aquele prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Então, assim, como diz você, eles de repente não estão aptos a diagnosticarem, mas eles vão fazer o encaminhamento necessário e vai partir deste olhar, dessa observação, para que eles façam o encaminhamento necessário. Na realidade, o diagnóstico, a palavra diagnóstico nem é utilizado dentro da psicopedagogia, né? Porque o diagnóstico já vem da área da psicologia, da medicina. E não é isso o que o profissional psicopedagogo vem. Ele vem estudar e observar o indivíduo na aprendizagem, aquilo que está bloqueando esta aprendizagem do aluno. Se é problema emocional, afetivo, familiar, mas não uma terapia familiar, não um olhar para mexer na estrutura da família como psicólogo, mas sim tudo que envolva aquele indivíduo, aquela criança, na aprendizagem, na dinâmica da aprendizagem dessa criança. Bom, não é por menos que eu tô te entrevistando hoje, Daniela, porque eu acho assim sensacional o teu olhar frente a tudo isso que a gente está falando aqui. Você realmente tem um cuidado na atuação e quando você fala de diagnóstico, a gente tem que entender que um profissional especializado na área ainda pode dar um diagnóstico errôneo se ele for, de repente, não estiver muito bem preparado. Quem dirá um profissional na área da educação diagnosticar uma criança em sala de aula? E nem pode se usar essa palavra, né, diagnóstico, né? Isso é muito bom você enfatizar.
Tá, como o assunto aqui é volta às aulas, a gente está falando de criancinha, a gente tem todo um cenário aqui atrás da ludoteca que foi preparado justamente para as férias, para o período de férias. A gente está explorando um pouquinho o ambiente porque vem de encontro com o assunto de hoje. Eu quero falar da dinâmica psíquica dessas crianças, desses pequenininhos, quando eles retornam para a sala de aula. Então, começando a falar lá do início do ano, vamos, né? Existe toda uma preparação dentro da sala de aula para você receber essa criança, porque ela vem das férias, você cria uma rotina. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo para eles, quantos alunos nós temos na sala, com os menores, né? Daí eles olham, eles contam, então eu falei, quantas professoras tem? Ah, então tem mais quem? Professor ou aluno? Então, nós precisamos compartilhar, nós precisamos ajudar uns aos outros e assim a gente vai construindo os combinados da sala com eles. Eles passam ali por, né, quase 6 meses dentro dessa rotina, todos os dias, atividades, tarefa de casa, tem a hora do lanche, principalmente com os menores, né? A gente cria essa rotina. Aí vem as férias no meio do ano, que para alguns é muito esperado, para algumas crianças, eles adoram. Quando eles voltam de novo do ponto zero, praticamente igual lá do início do ano. Então, tem que existir de novo totalmente essa retomada, porque o nível de ansiedade deles vem elevado. Eles vêm com o nível lá em cima, para contar para os colegas o que aconteceu, o que fizeram, o que deixaram de fazer, como é que foi. Então, assim, tem que ter esse olhar, porque se você quiser avançar, quiser continuar, dar o ponto de partida onde parou, eu acredito, e na minha prática eu também não consigo. Por quê? Porque você tem que ter esse olhar, parar, calma. Então, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, abaixar o nível de ansiedade dessas crianças para que assim possamos continuar os conteúdos que são programados, né? Seria uma compreensão desse profissional que está atuando com essas crianças na questão de readaptação, compreender que existe uma outra dinâmica, aquela disciplina que estava sendo, né, colocada e trabalhada, ela muda no período, aí a criança retorna para a sala de aula e ela vai ter que passar por um processo de readaptação, o que seria normal, seria isso? Seria isso. Eu sempre brinco assim, que o psicopedagogo ele não vai dar aula, mas ele mudou totalmente a minha visão e o meu olhar para o meu aluno, porque você passa a entender essa criança, a olhar essa criança como um ser, não como a sala, né? Então, você pensa, dentro de uma sala com 24, 25 alunos, existem 25 histórias, 25 momentos, 25 atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Então, eu acredito muito nisso, que se eu entrar no primeiro dia de aula, na segunda-feira, eu entrar dentro da minha sala de aula e quiser fazer com que eles aprendam todo o conteúdo, assim, não, vamos retomar, vamos voltar aqui, ó, assim, vamos assim. Eu acredito que eu não vou ter um bom rendimento com eles, porque o que importa não é eu passar o conteúdo, ou aplicar. O que importa é a aprendizagem. E você, quando você está num nível de ansiedade, você não consegue aprender. Então, talvez, é mais importante naquele momento, nesse primeiro momento, você ouvir essa criança. Você não sabe o que aconteceu com ela. Pode ter acontecido coisas boas, mas também pode ter acontecido coisas ruins, né? Então, você ouvir essa criança, fazer essa dinâmica, isso não significa que não é uma aula, porque dá para se preparar um planejamento para essa aula, uma organização para que dentro disso essa criança passe a aprender. Isso é letramento, é você letrar essa criança para a vida, é você não simplesmente a criança decodificar códigos, né? A leitura é uma decodificação. Você está decodificando um código, mas é você entender que isso faz parte da vida, que ouvir o outro, a história do outro, eu entender o meu colega, eu falo dos pequenos até os maiores, você entender o colega, isso faz parte do letramento, isso faz parte da vida, do aprendizado, porque quando você sai da escola, quando a escola é dita como uma preparação para a vida. Então, quando você sai para a escola, você não sai sendo o único ser humano desse ambiente que você vai. Você tem que aprender a ter esse olhar, a ver o outro e olhar para o outro. E é isso que dentro da escola, pelo menos eu tento passar para os meus alunos, o olhar para o outro.
Na realidade, a gente começa lá desde os 10 mandamentos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente passa para as abordagens teóricas da psicologia e pedagogia, a questão da empatia. E a gente não consegue estabelecer essa empatia se a gente não tiver um olhar e um olhar singularizado. Eu quero chegar nessa questão com você. Então, nós vamos falar assim, qual seria a atuação do profissional na área da educação quanto a estímulos. O que fazer com essa criança que a gente percebe que ela chegou mais ansiosa em sala de aula, ela está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Qual seria o estímulo, os reforços que a gente, profissional, pode usar? E gostaria que você falasse também sobre represária. A represária, até que ponto ela traz um prejuízo na aprendizagem? Assim, a teoria é linda, né? A teoria tudo é lindo. E quando a gente chega na prática, a gente se depara com diversas situações, com diversas barreiras, porque você está trabalhando com o indivíduo. Dentro de uma sala de aula com 25 alunos, você não pode simplesmente parar tudo, esquecer que você tem 24 alunos, né, por conta de um aluno. Porém, você também não pode ter um olhar só geral, assim. Você tem que conhecer o seu aluno, você tem que entender o seu aluno, o que ele passa, o que está acontecendo com ele. Não assim, a questão de você ir bisbilhotar a vida. Não é isso. Não é bisbilhotar a vida, não é querer saber da vida dele na casa, não é isso. É aquele foco. Qual é o foco? É o aluno. Então, é entender esse aluno, como esse aluno aprende, porque existem diversas formas de aprendizagem, tem a auditiva, tem a visual, a sinestésica. Então, eu, como profissional, eu não posso simplesmente chegar dentro da sala de aula e falar. O que eu vou fazer com o meu aluno que ele é visual? O que eu vou fazer com o meu aluno que é sinestésico? Então, eu tenho que ter essa observação, olhar para ele. Uma criança, às vezes, ela traz algum problema, vamos dizer assim, que você percebe que naquele dia ela não está legal. Então, a minha atitude eu sempre sento do lado, ali observando os outros, tento buscar ali, entender o que está acontecendo naquele momento. E dentro da escola existe um corpo pedagógico. Então, assim, quando a gente percebe que nós não vamos dar conta em sala de aula, a gente encaminha para o pedagogo da escola, que daí lá ele vai poder dar um atendimento melhor para essa criança. E essas são as nossas atitudes, a minha atitude de quanto profissional. Em relação às represálias, eu sempre digo assim, a escola, eu observo que a escola ela é colocada como um monstro para algumas pessoas. Tem que estudar porque é ruim, não sei o quê, eu não quero estudar. Eu digo para os meus alunos assim, estudar é maravilhoso. Aprender é maravilhoso, porque eu sinto isso, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então, às vezes, quando eu venho com um conteúdo novo, eu tento fazer toda aquela encenação com eles e me expresso corporalmente, porque eu tento mostrar para as crianças, que a escola não é um lugar ruim, que a aprendizagem não é ruim, que é boa. Por quê? Porque a gente veio de uma cultura que, por exemplo, eu na minha escola, no meu período escolar, que, nossa, você errar, você é burro, você é isso, você é taxado, né, você é rotulado e tal. Mas eu já tento fazer diferente, e eu acredito que tem vários profissionais dentro da educação que fazem isso diferente, que eu vejo e eu admiro muito, porque eu tenho pouco tempo de concurso, né, de município, e eu admiro isso, porque você olhar para aquela criança, você errou, é normal. Então vamos lá, vamos ver aonde você errou. Mas assim, é transformar o erro em algo natural para essa criança, para que ela não venha errar novamente ali no conteúdo. Não transformar, fazer do erro. Você errou de novo, eu não acredito, mostrar de novo. Não, o que é isso? Está errado, não pode, né? E isso eu acho que constrange, porque eu também, se eu faço alguma coisa e eu sou constrangida, eu sou represada ali naquela situação, eu não vou evoluir, eu vou estagnar, porque eu vou parar, eu não estou fazendo certo, né? Então, por que eu vou continuar? Então, eu sempre transformo assim, eu trabalho, um período eu trabalho com alfabetização, e eu digo assim para os meus alunos, que eles criam muitas hipóteses de escrita, e aí eu tento entender o caminho que eles fizeram. Eu falo, olha, agora vamos ver como que a palavra foi correta. Eu escrevo novamente a palavra correta. Vamos observar
onde que está faltando letra, onde tem letra a mais, ou onde está errado, como que nós vamos corrigir. É levar o aluno a pensar sobre o erro. Isso é a correção correta, é a criança refletir sobre o erro, não simplesmente você reprimir, apontar e julgar o erro, né, Isso, Dani? Dani, vamos aproveitar que você falou aí da sua atuação e desse ano esse trabalho que você está realizando, e vamos falar assim, porque você que está em casa, de repente está pensando, tá, mas ela lida com qual faixa etária de criança, ela é professora de qual ano? Então fala pra gente. Você comentou anteriormente comigo, você está atuando neste momento em 2 padrões. Seria aonde? E quais são as turmas? Então, no período da manhã, eu estou como substituição de uma professora no Urupês do primeiro ano. No período da tarde é o meu padrão, eu também trabalho no Urupês, e daí eu estou com várias turmas. É um desafio, foi um desafio grande para mim, uma experiência nova. Eu trabalho com 2 primeiros e um segundo ano com a psicomotricidade. Depois eu tenho aula com os 5º anos, que é História, Geografia, Ciências e Filosofia. E tenho também Filosofia e Artes com a classe especial, que está sendo assim o maior desafio da minha vida profissional até agora. Você tem aí toda uma experiência para estar falando com a gente hoje, falando tudo que você trouxe para este programa. Nós vamos encerrar aqui, o papo está muito bom. Nós vamos aproveitar, fazer 2 edições do programa com a Dani. Então, assim, assistam o próximo programa e a gente vai fechar essa matéria, a gente vai trazer um vídeo para vocês também muito lindo, a gente vai estar falando sobre ele e, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. E Dani, muito obrigada por hoje, por este momento, mas a gente vai continuar porque os pais que estão em casa, eles também aí estão passando por um período ansioso, tem uma certa ansiedade em torno deles quanto à volta às aulas, porque muda toda a dinâmica da família também. Muda, com tá certeza. bom? Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço. Agradecemos a Eliette e a professora Dani, nossa querida companheira também de trabalho na igreja. Ela tem feito um trabalho maravilhoso junto às crianças lá da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. E desejamos que todos vocês tenham gostado da matéria, tenham uma continuidade e volte a assistir, né, amanhã essa continuidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, amigos da cidade. Tivemos um final de semana muito festivo, no sábado uma convenção partidária, e nós estivemos presentes e pudemos ver que ainda dá para acreditar nas coisas. Também tivemos no domingo a formatura de uma turma de quase 50 alunos que participaram de um seminário chamado Deus Provedor e que trouxeram assim a alegria dos testemunhos que ouvimos, a alegria da sua participação. Foi lindo o nosso culto de ontem. E amanhã nós prometemos estar aqui de volta. À noite vamos ter um culto amanhã, às 20 horas, ali no templo da primeira igreja. Se você nunca foi, nunca esteve presente, é o nosso convidado. Agora eu quero deixar o meu abraço, o abraço da equipe, do programa e do projeto Amigos da Cidade. Que Deus te abençoe. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.